Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui num espaço diferente. Nós estamos na Clínica Florescer. E nós preparamos aqui, né, Rafa? O que nós preparamos? Um piquenique! O que tem no nosso piquenique? Muitas coisas. Morango, banana, suco de uva, pão de queijo, uno, 4 copos. Eu gosto de morango. Manu, Quem gosta de banana? eu gosto e pão de queijo também. E suco, nós amamos esse suco, né? E nós estamos aqui na clínica porque nós temos uma convidada muito especial. A nossa convidada de hoje, ela foi uma das primeiras professoras do Rafinha. E nós temos um carinho assim muito grande por ela e nós convidamos ela para participar do nosso canal, tá? Nós já vamos chamá-la, mas antes, não esqueça de se inscrever no nosso canal. O que mais, Rafa? E deixar o seu Sininho e vai a música. Se inscreve no canal pra ficar legal. Se inscreve no canal pra ficar legal. Então, pessoal, a gente tá aqui com a tia Ana Cristina. E nós já vimos conversando há algum tempo e nós estávamos pensando qual seria o tema do nosso vídeo, né? E nós chegamos à conclusão assim, de trazer um conteúdo que pudesse assim auxiliar as famílias, né? Que a gente pudesse trocar assim algumas experiências, ela como profissional, eu como mãe, porque eu acho que é muito importante isso nos dias de hoje, né? Essa troca de experiência. Então, ela é a nossa convidada, é muito querida por nós e assim ela tem um lugarzinho especial no nosso coração porque ela foi uma das primeiras professoras, né, que esteve com o Rafa quando ele estudava lá no Mundo do Saber. E nós fomos muito bem acolhidos. Foi numa época assim que nós tínhamos recebido o diagnóstico, não estava assim tão recente, mas nós estávamos ainda vulneráveis, em processo, né? Porque a gente fica, até você entender tudo aquilo que está acontecendo, né? A gente se sente muito vulnerável. E você nos acolheu muito bem, sempre muito prestativa, sempre muito preocupada, sempre interessou em saber sobre as necessidades do Rafa e ajudá-la. Então saiba que você tem um lugar muito especial no nosso coração. Obrigada pelo convite, Mônica. Obrigada, Rafa. Falei pro Rafa que eu nunca estive no YouTube, pra mim é novo, é super legal estar num canal. E a gente precisa mesmo falar sobre. Até a Mônica comentou que na época eu tinha muito interesse, porque eu mal sabia mesmo que era autismo. E ainda hoje muitas pessoas não sabem. Tanto é que na época eu ainda estava aprendendo, eu errei algumas coisas, fui aprendendo algumas coisas com o Rafa, ensinei algumas coisas, né, Rafa? Você lembra um pouco daquela época? Fazem 3 anos já, né? Não, eu não lembro. Porque já faz um tempo, né? Mas você lembra quando você estudava lá no Mundo do Saber? Lembro. Toda vez que nós passamos lá na porta da escola, você lembra. E assim, é importante, eu gosto muito de falar sobre isso, que todos os profissionais, professores que passaram pela vida do Rafa, graças a Deus nós nos sentimos presenteados, porque foram pessoas assim, sabe, de coração muito bom, que sempre nos acolheu, que sempre quis aprender para poder ajudá-lo. Isso é muito importante, né, Ana? Então acredito que seja uma troca, porque assim como tem a parte dos profissionais que contribuem, que auxiliam, que orientam, tem de contrapartida, a família tem que ter uma postura de ser aceita, de receber as informações, ter uma troca também do que é possível, do que não é, dentro da realidade da criança, e é um conjunto que vai fazer com que a criança se desenvolva. Sim. E como nós vamos fazer esse vídeo? Como sempre, de uma maneira muito lúdica, né? Nós vamos ouvir aqui algumas coisas do Rafinha, que ele é um menino muito inteligente, ele tem muito para ensinar para nós. Não é verdade? Sim. Então vamos lá.
Qual que é a primeira pergunta que nós vamos fazer pra ele? Rafa, o que é autismo, então? Que a gente vê muita gente falando e algumas pessoas falam uma coisa, outras falam outra. Pra você, o que é autismo? Autismo é uma criança que não gosta de barulho, gosta muito de história, gosta muito de histórias. Esse é você? Sim. Você não gosta muito de barulho e gosta muito de histórias? Sim. E você tem um autismo? Tenho. Sim? Você conta isso pros seus amigos? Eu acho, às vezes. Às vezes não precisa, porque você é uma criança, não é? Você é uma criança como as outras que gosta de história, que gosta de desenhar. O que mais? Que é corajoso, que subiu nesse escorregador dessa altura. E pra você, mamãe, o que é autismo? Olha, eu tenho duas respostas. Posso te dar as duas? Por favor. O que era, porque eu acho importante relatar isso também, o que era autismo pra mim, o que foi o autismo quando eu recebi o diagnóstico e o que é o autismo hoje. Então, primeiro eu vou falar daquele momento que eu recebi o diagnóstico, que eu senti assim, o meu mundo realmente desmoronou. Por um determinado tempo eu perdi o chão. Eu lembro que quando nós chegamos, né, na clínica, que a Nádia comentou que realmente ele se enquadrava dentro do espectro, eu não chorei ali. Aí no outro dia eu trabalhava no estado, na época eu fui trabalhar de manhã, eu fui trabalhar à tarde, eu era eventual e na sala que eu estava substituindo tinha uma criança autista severo. E eu ficava olhando para ele, era um assunto também que eu não conhecia muito, né? Eu só conhecia as crianças que faziam parte do autismo severo, não tinha aprofundado no assunto. Então, assim, foi muito doloroso, né? Porque você, como mãe, você planeja, né? Na sua cabeça e assim, Expectativas, cria né? expectativas. E eu, como professora na área da educação, você tá ali na sala e você vê a criança assim, e você olha e você projeta o seu filho ali. Então, naquele momento, pra mim, me doeu, assim, eu senti meu mundo desmoronar. O autismo, então, naquela época era um obstáculo. Aí eu chorei bastante, né? Mas aí depois eu falei assim, não posso ficar, né? A gente tem que lutar, a gente tem que ir atrás. E o que eu falo pra você, o que é hoje? Autismo pra mim, porque eu penso que a gente também não tem que romantizar, né? O que é o autismo pra mim hoje? O autismo é uma luta diária, é uma luta e sempre vai ser uma luta. Porque lá, pra você retirar a fralda, para você auxiliar o seu filho a falar, porque o Rafa, ele falava e ele teve a perca total da fala. Então nós começamos do zero e não foi fácil. Nada do que você vai fazer é fácil. Né? Igual no começo, assim, quando ele percebia que ele estava sendo conduzido a falar, ele não falava. Sabe assim? Ele queria falar só quando ele quisesse, mas a gente precisava ajudar. Então, assim, o que a gente fazia? Ele gostava muito daqueles cheetos, né? Então, a gente levava ele lá na sessão de terapia. Para ele ganhar os cheetos, ele tinha que falar. Ou dá, ou chi, ou tos. Ele já sabia, né, falar, porque ele estava voltando, mas ele percebia que ele estava sendo conduzido e ele não falava. E o que a psicopedagoga falava pra mim? Se ele não falar, ele não vai ganhar. Se você sair daqui, se você passar no mercado, se você comprar, ele não vai sentir a necessidade de se comunicar. Então, o que eu sentia naquele momento? Impotência, porque quanto que custa um Cheetos? E você não, sabe assim, mas eu fui firme. Ele ia embora esgoelando atrás no carro e eu chorando na frente. Dirigindo, chorando e não comprava. E aí ele entendeu que se ele não falasse, ele não ia ganhar. Então, por isso que eu falo assim, que é uma luta diária.
cada fase é uma coisa que você tem que ensinar pro seu filho, é renúncia, né? Persistência. Você tem que renunciar a algumas coisas, você tem que ser persistente, você tem que ter muito foco, né? Porque se você não tiver foco, as coisas podem dar certo por um tempo, Depois perder. Então eu falo assim que foi muita dor, hoje é muita luta, mas por outro lado também, ele tem um coração assim tão, sabe, é tão lindo. E você não precisa ensinar isso. Não, sabe, assim, é tão natural, é tão dele, assim, que às vezes não, ele me surpreende diariamente, né, com todo esse carinho dele, com todo esse amor, e não é com todo mundo, sabe, assim, essa pureza. Então, assim, é muito lindo, né, e eu aprendo diariamente com ele. Eu acho que eu aprendo mais com ele constante do que ele comigo. E é interessante falar isso, porque ainda hoje tem muitas pessoas que acreditam, por exemplo, ver o Rafinha assim e falar, mas eu acho que ele não é autista. Porque às vezes tem outra visão, né? Que as pessoas autistas ainda não falam, né? E cada um é um. Igual o Rafinha falou que pra ele são as pessoas que têm dificuldade com barulhos, com sons altos e que gostam de desenhos. Mas tem outros que não, tem outros que gostam de uma música muito alta e já não sabem desenhar. Né? Então, vamos ver o que é autismo. E aí você vê se faz sentido para você, Rafa. Então, hoje, o autismo são as crianças, as pessoas que têm dificuldade de se comunicar. Você, às vezes, não sabe, Rafa, como perguntar alguma coisa, como responder alguma coisa. Demorou um pouquinho para entender como é que falava, né? E hoje já está falando. Então, dificuldade de comunicar, dificuldade de socializar. O que você encontra de dificuldade? Quando você está na escola, ou quando você está numa festa de aniversário, quando tem muita gente. Antes eu tinha dificuldade de parabéns, mas agora eu não tenho mais dificuldade em parabéns. Em cantar parabéns? E na escola tenho dificuldade às vezes com dificuldade em matemática. E às vezes tem algumas brincadeiras que você não entende, que às vezes tem amigos brincando e você não consegue entender como é que brinca. Tipo a Manu quando brinca. Às vezes você não entende a brincadeira. Uma vez a Manu queria brincar com um brinquedo meu que estavam brincando. Aí eu não queria, mas eu não deixei, porque eu peguei primeiro o brinquedo. Aí sabe o que a Manu fez? Abaixou minhas calças. Como assim? Coisas de irmão, né? Eu também tenho um monte de histórias que os meus irmãos faziam. Então tem algumas coisas que todo mundo tem dificuldade, né? Por exemplo, toda criança às vezes não quer emprestar o brinquedo porque, eu tô brincando agora, né? Minha vez. Mas quando às vezes fica com muita dificuldade em muitas coisas, a gente começa a ter que trabalhar mais isso, né? E a última... Gracinha, passarinho. E a cigarra? Olha o tanto de cigarra também. Cigarra. E cigarra, tem passarinho. E o último é quando tem, às vezes, um interesse muito restrito ou comportamentos repetitivos. Às vezes você balança o corpo, né? Você balança o corpo normalmente quando? Quando, às vezes eu faço assim, fingindo que eu estou dançando, assim, porque eu quero ir no banheiro. Então tem vários sentidos. Às vezes é porque tá feliz, às vezes é porque quer ir no banheiro, é assim? Quando você fica ansioso também por uma coisa, né? Quando você quer muito. Aí ele fica andando para um lado e para o outro. Ô tia Ana Cristina, Oi? posso ir no banheiro? A gente conversou sobre algumas dificuldades que você falou que você tem. E o que você faz assim, que você tem muita facilidade, que é uma coisa que você gosta, que você faz super bem? Gosto de dançar, assistir ver televisão. Isso eu também sei fazer super bem, Rafa. Mas tem algo que você
tem uma habilidade assim que eu falo, meu Deus, o que você gosta de fazer nas suas horas livres? Que eu não aguento mais comprar. Desenhar! Desenhar, e eu lembro lá em 2016, quando você foi meu aluno, nós já fazem 4 anos, falei que eram 3, fazem 4, que você já desenhava super bem, Rafa. Haja Sempre folha de desenhou sulfite. super bem. E o que normalmente você desenha? Cada vez é uma coisa? Cada vez, sabe o que eu desenho? Às vezes eu desenho anime. Nossa, mas é super difícil. Achei que você fosse falar que você desenha uma árvorezinha, uma casinha. Eu desenho. Eu desenho pixel. O que é pixel? Pixel são. Sabe os desenhos antigos que vocês assistiam na TV? Quando nós éramos crianças? Sim, a TV era formada em pixels. Filhinho, chega um pouquinho mais. Passada, Rafa, com essas informações. Mais um pouquinho. Rafa. Ele gosta de fazer gibi também, sabe? A gente pega a folha de sulfite, dobra, aí vira um livrinho. Aí às vezes ele faz uma história ali no livro. Você mesmo, ele mesmo cria? Ele mesmo cria. Nós devíamos ter trazido um livrinho pra tia Ana, né? Mas nem pensou. Depois me manda foto? Sim? Rafa, e tem alguma coisa que as pessoas fazem que você acha engraçado, você não entende, assim, por exemplo, por que ele tá fazendo isso? Tem alguma coisa, assim? Uma vez eu tô terminando um livro, começando um livro e tem uma parte chamada Cebolinha e Cascão Bad Boys. No começo o Cascão fala assim: ai, que delícia! Acabou! Ô mãe! Aí a mãe diz: eu tô fazendo canjica, o que tu quer? Quero comer mais! Aí a mãe disse: você já acabou de comer, moleque! Vai comer até passar mal! Você decorou quase que a história inteira, Rafa, de tanto que você gosta. Quero comer até passar mal! Não, moleque! Não! Quero comer! Ó, por exemplo, às vezes quando a gente fala assim pra você, se eu te falar assim, ó, Rafa, hoje eu acordei com as galinhas. Você vai passar mal, igual o Você Cascão. entende? O que significa? O que é isso, eu acordei com as galinhas? O que é acordar com os galinhos? Você não entendeu o que eu quis dizer? É estranho falar isso, né? Será que tem um monte de galinha no meu quarto? Eu acordo no meio de um monte de galinha igual de coberto? Não. Sabe o que pode ser que eu quis dizer? Quem? Quer dizer que eu acordei muito cedo. Porque o galo, a galinha, geralmente acorda super de madrugada, super cedo. Eu também às vezes acordo com as E o galinhas. que significa isso? Acordar muito? Cedo. Isso. Nós acordamos cedo pra fazer caminhada, né? Super fitness. A gente está fazendo um plano de fitness. Um plano fitness. Rafa, e se eu falar assim, ó, eu dei com a língua nos dentes? Apertar a língua dos dentes. Quando a gente fala assim, eu dei com a língua nos dentes, significa que eu falei uma coisa que eu não devia ter falado. Falou demais. Falei demais. E palavrão, às vezes a gente fala com a língua no dente. Palavrão é mais uma coisa errada mesmo. Língua nos dentes é quando a gente falou demais. Ou, por exemplo, a mamãe falou pra eu não te contar um segredo. Aí, sem querer, eu falo, dei com a língua nos dentes. Falei, não devia ter falado. Falei demais. Entendeu? E o que vocês mais gostam de fazer? A família de vocês? Caminhar. Comer. Fala assim, ó, a gente caminha pra poder comer. Deus caminha para comer. Para Batata poder frita, hambúrguer. batata frita, Super hambúrguer. saudável. E a gente pede lá na Spider Burger. É bom? Patrocina. Patrocina nós. Eu achei legal perguntar isso porque às vezes
as outras pessoas têm uma visão assim tão diferente, né? Assim, o que será que a família de uma pessoa com autismo faz? E na verdade faz o que todas as outras famílias fazem. Tem as terapias que normalmente as outras crianças às vezes não precisam ir, mas assiste televisão, faz caminhada, come lanche, faz tudo que as outras crianças fazem, né? Às vezes algumas coisas antes eram mais difíceis, por exemplo, cinema. Você sempre gostou de cinema? Sim. Cinema, sim? Aniversário, você sempre gostou de ir? Aham. Você sempre gostou do parabéns? Sempre gostou? É importante a gente falar desse assunto, né? Questão de sair em família, de passeio. Porque, assim, quando o Rafa estava por volta ali dos 3, dos 4 anos, era bem difícil sair com ele. Eu já por várias vezes, assim, porque eu sempre gostei muito, sabe, assim, de ir no shopping, de sair, e onde eu ia eu gostava de levar, eu sempre fui aquela mãe que eu tava com a minha cria ali. Então, assim, por várias vezes eu paguei comida no shopping e fui embora sem comer, porque você pede, você paga e você tem que esperar ficar pronto, né? E ele não tinha essa paciência, então a gente sentava e logo ele já queria sair correndo, ele já queria andar, então assim, foi uma coisa que foi ensinada também pra ele. Assim, Foi trabalhado. que era meu sonho, tipo assim, sentar e comer uma comida ali no shopping com ele do meu lado. Mas assim, aí nós trabalhamos e foi um dos ganhos que ele teve, assim, que nós conseguimos também isso. Mas não foi de uma hora para outra, foi um trabalho assim de formiguinha. E hoje nós sentamos em qualquer lugar, come em qualquer lugar. Até no Spider Burger. Às vezes pega um pouquinho assim a questão do barulho, né? Mas dependendo que tipo de barulho ele chega, sente, mas também vai acostumando. Não é algo que realmente assim, é impossível hoje. Já teve vezes de nós chegar em lugares e ter que ir embora. Hoje já não é mais o caso, assim, graças a Deus. É muito importante. Um suco de uva. Quase saiu laranja de novo. Acho que você tá com vontade de tomar suco de laranja, Rafa. Eu gosto da Del Valle, que fica com a língua pintada. Ah, de uva fica com a língua pintada? Sim. Porque ele é forte? Você quer morango? Sim, e tem o Fini também que pinta a língua. Você quer suco? Suco ou morango? Os dois. Os dois, gordinho. Então, ó, pega o morango. Vou pegar um pedaço pra pescar o outro, né? Tá, e vou pôr o suquinho pra você. É sua fruta preferida, mamãe? É? Ah, eu também acho que eu gosto de quase todas as frutas. É uma ou outra só que eu não como. Quais são? As que eu não como. Jaca. Jaca? Sabe uma jaca? É uma fruta desse tamanho, assim, rápido. Depende, né? Mais ou menos assim, parece uma melancia. Jaca eu não gosto. Amo. Jaca? Nossa, é bem peculiar o sabor da jaca. Uai, Rafa, agora que eu tô lembrando, jaca, melão, não é uma coisa que, nossa, eu não como de jeito nenhum, mas não gosto muito. Sabe do que eu vou fazer para ganhar dinheiro para a mamãe? Eu vou fazer Não, na verdade, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer uns sucos pra mamãe que vem direto da fruta. E aí você vai vender pra ganhar dinheiro? Sim. Nossa, super legal. Quem sabe mais pra frente você não abre uma loja de sucos? Sim. E por que você quer fazer isso pra ganhar dinheiro? Para nós, sabe? Para nós. Para nós. Para nós. Para nós? Para nós? Vai ganhar dinheiro pra vocês? Para depois do fogo do South Park, eu vou comprar um outro Funko. O que é Funko? Funko, eles são bonecos cabeçudos assim. Eles medem 9 centímetros. E você mesmo vai comprar pra ajudar a mamãe? Porque se a mamãe tiver que comprar tudo pra você e pra Manu, é muita coisa, não é? Eu mesmo vou comprar.
Ele vem direto da fruta. Vai ser super natural. Suco direto da fruta? Eu acho super importante falar essas coisas assim, porque, igual você comentou, né? Às vezes existe muito uma romantização. Então, lá no Facebook, o autista de 5 anos que virou médico, o autista de 7 anos que fala 3 idiomas. E não que não exista, né? E não também que eles não sejam muito inteligentes. Só que existe também dificuldades, né? Existem dificuldades. E aí, pra fechar, então, se fosse pra você hoje, Mônica, dar um conselho para as mães, desde as mães que acabaram de receber o diagnóstico, quanto as que já estão nessa luta diária do autismo ou de alguma outra deficiência e limitação, qual seria? O conselho que eu tenho para dar para as mães, né, para as famílias, estudem, busque saber quais são os seus direitos, quais são os direitos dos seus filhos, pois é através do seu conhecimento que você vai poder ajudar. Eu vou compartilhar uma história que aconteceu com a gente. Na época, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, eu não tinha, assim, a cabeça que eu tenho hoje, porque se eu tivesse, a minha postura teria sido uma postura totalmente diferente. Nós éramos sócios de um clube, né, e eu lembro que nós estávamos indo, assim, diariamente. De terça a sexta-feira, nós estávamos ali no clube. E numa sexta-feira, eu troquei de bolsa. E eu esqueci a carteirinha na outra bolsa. A carteirinha minha e do Rafa, que tinha exame médico para poder entrar. E quando eu cheguei no clube, que eu lembrei que eu esqueci a carteirinha, me deu até sabe assim? Porque eu fiquei pensando, falei, nossa, eles não vão deixar eu entrar e o Rafa vai dar um baile aqui, vai dar um show. E foi dito e feito. Eu cheguei, conversei com o guarda, expliquei, falei, olha, ele faz parte do espectro autista. Eu falar pra ele, ele não vai entender que a gente vai em casa buscar a carteirinha e voltar. E ele falou pra mim, olha, infelizmente eu não posso autorizar que vocês entrem. Isso você estava indo lá diariamente, o guarda já te conhecia? Diariamente. De terça a sexta-feira nós estávamos ali. Porque o Rafa sempre gostou muito de água, sabe? De piscina, pra ele era... Então, ele já me conhecia. Só que também, assim, eu não julgo ele, porque era o trabalho dele. E ele realmente, assim, não permitiu. E aí, pra me trazer o Rafa, foi um curso, assim, de volta. O Rafa sempre foi muito grande, né? E eu sempre muito mole. E eu com o Rafa no colo, assim. E eu falando, Rafa, nós vamos voltar. Nós vamos em casa, nós vamos buscar a carteirinha e logo a gente volta. Só que ele não compreendeu ali o que eu falei. Então ele no meu colo, a hora que ele percebeu que a gente estava saindo, sabe, sem assim, entrar no clube, voltando sem entrar? Sim, e aí ele começou a chorar, sabe, ele fazia tipo uma minhoquinha, assim, do jeito que ele caía do meu colo, sabe, eu tentando segurar, e ele sempre gostou muito de carregar brinquedo, então eu tava com ele, eu tava com bolsa, tava com brinquedo, e ele chorando, assim, aos prantos mesmo, e eu com muito custo, consegui tirar ele de dentro do clube. E quando nós chegamos assim na calçada, ele escorregou do meu colo de novo, no chão, começou a chorar. E na avenida ali tem muitas lojas. Saiu todo mundo assim na porta das lojas para ver qual seria a minha reação, né? E ele chorando e esperneando, e eu falando para ele, Rafa, nós vamos voltar pro clube, a gente precisa ir em casa buscar carteirinha e tal. E ele chorou muito. E da minha casa, do clube na minha casa, é longinho, não é perto. E ele foi chorando, esperneando, gritando o caminho todo. E aí eu cheguei em casa, e aí na hora eu liguei pra Nádia, né, que é a psicopedagoga dele, e eu contei pra ela o que aconteceu. E ela falou assim, Mônica, você disse a ele que você ia voltar? Eu falei, Nádia, eu disse a ele que nós íamos pegar a carteirinha e voltar, mas ele não me compreendeu. Aí ela falou assim, então se você disse a ele que vocês iam voltar, você tem que voltar. E eu com aquela vontade que eu tava de voltar, sabe? Aí eu peguei, nós descemos, né? E entramos no carro de novo. E a hora que ele viu eu virando o carro e saindo do condomínio, ele entendeu ali que a gente ia voltar pro clube. Naquele momento ele entendeu. Aí ele suspirou assim, falou assim, te amo, mamãe. E me deu um beijo aqui assim no rosto. E aí ele parou de chorar. E aí a gente voltou pro clube, né? Ele participou lá da piscina e tal. E eu fiquei olhando pra ele assim.
E fiquei pensando, muito pensativa, eu preciso fazer algo para que ele me compreenda, né? Porque eu percebi ali que não era uma birra, que não era, ele não tinha compreendido. Por mais que eu falei mais de 50 vezes, nós vamos buscar a carteirinha e nós vamos voltar. Ele não compreendeu. Ele só compreendeu a hora que ele viu eu virando o carro. E viu o trajeto. Aí ele entendeu. Então, por que eu falo em relação ao conhecimento? Se fosse hoje, eu não tinha voltado. Sabe? O que eu tinha feito? Eu não culpo o guarda, porque ele estava ali fazendo o trabalho dele. Mas eu tinha ido até o superior, explicado a situação, porque tem uma lei que ampara, só que você precisa conhecer, você precisa saber. Eu não ia defender, mas eu ia defender o direito do meu filho, porque foi assim, ó, foi uma exaustão emocional para ele e para mim também. Sim. Que se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, nós não teríamos passado por isso. Então, por isso que eu falo assim, até como proteção dos filhos, quanto mais você souber, melhor você vai criar o seu filho. Melhor qualidade de vida você vai poder oferecer para ele. E aí a gente vê a necessidade da inclusão, né? Assim, tem que estar todo mundo a par da situação, tem que todo mundo saber lidar. A gente tem que levar conhecimento para todos os ambientes que a gente vai, né? Porque o professor estudar para conseguir desenvolver seu aluno é muito importante. Só que o guarda compreender essa questão das leis é muito importante. O atendente do supermercado ter vamos pensar assim, estratégias suficientes para tentar ajudar a pessoa que não está conseguindo lidar ali, porque ela tem algum prejuízo. A inclusão está em todos os espaços, né? Em todos os espaços que o Rafinha vai, hoje você tem conhecimento, você leva, você explica a situação, você consegue lidar com isso, né? E isso é uma forma de incluir. Então, ó, você não sabe lidar com a situação, mas eu tô aqui, eu tô te explicando. Ele tem direito de tal, ele vai se comportar de tal e tal forma. E é isso que é inclusão. Meus pais se munirem de conhecimento e levar conhecimento para todos os espaços que forem. Né? E eu falo que o conhecimento também, ele fortalece, né, a gente. É tipo é sua arma, não é? Porque é através do conhecimento que você vai fazer pelo seu filho. E é o que você falou, você percebe que você não precisa brigar, não precisa discutir, não precisa gritar, né? Porque você já sabe, você sabe o que você está falando, né? Você não está tirando de qualquer lugar. Teve um dia que eu cheguei no correio, porque, tipo assim, você olhando pra ele, você não fala, né? Sim. E eu peguei senha prioritária, né? E tava assim, tava eu e ele, e tinha um monte de gente sentada, e eu cheguei, peguei a senha, logo me chamou. E aí todo mundo... A moça, mas ela fez uma cara, tipo, sabe assim, primeira coisa que eu pus no balcão, a carteirinha dele. Não falei nada. Coloquei assim, ó, a carteirinha dele, entendeu? Se fosse numa época atrás, tipo assim, eu jamais ia pegar essa senha. Sim. Eu ia pegar uma senha normal, ia ficar lá um tempão, porque tava lotado. Sim. Mas assim, a partir do momento que você tem o conhecimento, porque eu não fiz aquilo por mim. Sim. Porque se eu estivesse sozinha, eu ficaria ali 5, 4 horas, né? Porque a gente é adulto, a gente aguenta. Sim. Mas a criança não. Por isso que eu reforço, eu volto a falar. O conhecimento é muito importante. E hoje, quando eu falo em conhecimento, ele tá para quem tem uma situação financeira boa, para quem não tem. O acesso, né, tá muito mais fácil. Tem muita informação que você pode ter através de livros, da internet, entendeu? Então, assim, quanto mais você conseguir aprofundar, quanto mais conhecimento, melhor você vai criar seu filho. Isso é muito importante. Isso mesmo. Porque ele sempre em primeiro lugar, né? E até pra questionar, assim, mas é fácil, porque é terapeuta. E realmente é uma visão diferente, é um contexto diferente, são dores, expectativas diferentes. E às vezes até pensa no sentido, a teoria é muito linda, né? Mas igual eu falei, assim, nós não temos que romantizar. Mas também a gente não precisa ver só o lado difícil, né? Porque tem o lado difícil, tem o lado que é luta, mas tem o lado bom também. E o que é o bom de tudo isso? Porque você realmente se alegra com o seu filho amarrar um cadarço, né? Se você for olhar, o que é amarrar um cadarço? É algo que aprende naturalmente, normalmente, sim, né? Mas você sabe, assim, o quanto custou aquilo, o quanto que ele se superou para fazer aquilo, o quanto que ele se empenhou, o processo, dedicou. Né, que existe por detrás disso. Então, assim, você fica feliz,
E feliz de verdade, eu falo por mim que hoje eu sou uma pessoa muito mais grata. Aprende a dar valor em pequenos Em detalhes, né? pequenos detalhes. E eu sou muito grata a Deus, assim, por ter me escolhido para ser a mãe do Rafa, porque o Rafinha, assim, ele é uma criança única, sabe? Assim, eu falo que ele é muito especial, assim. Na nossa casa, ele é o que transborda amor, assim, sabe? Tá sempre ali. E é tão engraçado, porque eu lembro, assim, já falei mais de uma vez, que sobre essa questão de romantizar. E eu lembro que eu usava muito o Rafa como exemplo, porque eu falava assim ainda, claro que você como mãe sabe das dificuldades tudo, mas eu sempre falava assim, ó, porque ter um filho autista como o Rafa é legal, é gostoso, no sentido de que o Rafa é muito tranquilo, ele não é uma criança agressiva, ele não é uma criança estressada, né? Claro que ele tem as dificuldades dele, você como mãe sabe melhor do que ninguém. Né? Mas assim, então cada um é um mesmo, né? Às vezes quando a gente romantiza e usa só um como exemplo, né? Então, por exemplo, o Rafa, que eu acredito que não tenha tido grandes dificuldades de alfabetização, já lê fluente, né? Pedagogicamente ele consegue ter um progresso, né? Uma criança que demora muito para ter um retorno, né? E eu lembro que eu falava muito assim. A resposta dele é rápida, gente. A aquisição dele é muito rápida, né? Eu lembro que eu falava muito isso, falei, vai ter um paciente como o Rafa, um filho como o Rafa, é fácil. Mas tem as dificuldades também, né? Obrigada mais uma né? vez. Porque senão ficar aqui longe. Vai longe. Rafa, obrigada por ter me convidado para o seu canal. Espero que a gente passe o 100, né? Nem bateu o 100, passar o 100 inscritos. O que nós vamos fazer? Uma festa e você vai estar Ah, convidado. então aí se passar a pandemia aí a gente combina. Então tem que ser festa na família, né? Então tá, muito obrigada de Fechou. coração, tá? Obrigada. Tudo de bom, que Deus te abençoe. Assim seja.